Bom, a filosofia sempre é algo espinhoso que causa medo, muitas vezes, né? E às vezes a gente tratar alguns problemas, em especial na Idade Média, a coisa fica mais complicada. Normalmente nós associamos Idade Média com a Idade das Trevas e deixamos de lado a investigação específica de várias coisas que ocorreram na Idade Média. Um dos grandes problemas na filosofia contemporânea, e aí a gente entra dentro da filosofia da matemática, a gente entra dentro da lógica, a gente entra dentro da filosofia da linguagem, é o problema dos universais. Nós não vamos tratar desse problema hoje aqui, da parte contemporânea dele. Nós vamos tentar entender a parte histórica do problema dos universais. É um problema que surge com uma visão específica, com um momento específico, e a gente vai entender isso. Esse momento é a Idade Média, e a ideia hoje aqui é somente abrir um horizonte. Se depois vocês tiverem paciência, a gente tiver mais oportunidades, a gente pode vir aqui para falar por que a Idade Média não é a Idade das Trevas e mostrar o que foi produzido no campo da ciência e no campo da filosofia. A gente pode depois voltar para trabalhar de maneira isolada cada uma dessas concepções, colocando os autores, as vertentes, mas a ideia geral hoje aqui é efetivamente uma propedêutica. Então, como esse problema surge, ele surge a partir do quê? Ele se refere a que elemento, a que sistema. Então, a ideia é uma propedêutica, a formulação filosófica. Estou muito contente de estar aqui, como ele falou para a gente. É a primeira vez que eu venho ao IFET. Eu sou filho do Cefet, estudei no Cefet MG, né? Fiz o meu curso de mecânica lá. Fiz o meu estágio em filosofia, estágio docência da graduação lá, e trabalhei durante um tempo como professor substituto. Então, o meio dos IFETs e Cefetes, para mim, é afetuoso. Meu pai também foi professor do Cefet MG. Chegou a ser até diretor de ensino lá. Não vamos falar a data não, porque fica meio complicado. Apesar de não estar com o cabelo totalmente branco, mas denuncia um pouquinho a idade da gente. Mas há muito tempo atrás. Então o Cefet para mim é um ambiente muito interessante. Eu cresci muito, foram as minhas primeiras experiências como aluno efetivamente e como docente. Então para mim tem também um quê de afetividade de estar aqui hoje, de poder estar aqui hoje. Eu gosto bastante de colocar alguns elementos importantes para a gente. E eu gosto de colocar algumas imagens para meio que nós somos bem visuais hoje em dia. As imagens ajudam a gente a quebrar um pouquinho o ritmo de um pensamento com o outro, em especial aqui com a propedêutica que eu quero estar desenvolvendo, né? Então eu coloquei aqui um vitral. Vitrais são muito famosos nas catedrais medievais. Esse vitral aqui não tem como, nenhuma foto vai mostrar para a gente a clareza específica. Esse fundo aqui é um fundo azul, chamado azul de Chartres. Essa tonalidade desse espelho foi perdido a maneira com a qual nós confeccionamos. Não temos condição de repetir essa tonalidade de azul, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje. Perdemos essa característica. Então mostra aí já para a gente algumas coisas importantes da Idade Média. Como vocês trabalham com matemática, falam de matemática e a lógica está sempre presente junto à matemática, nós normalmente na lógica, quando começamos ou vemos os primeiros passos, é basicamente isso aí que a gente tem, que é o quadrado lógico que nós atribuímos a Aristóteles. Não vamos entrar na lógica aqui, mas efetivamente Aristóteles nunca fez isso, isso foi feito posteriormente, com base no sistema de Aristóteles. Então vai ser feito a partir da compilação das obras de Aristóteles realizadas na Biblioteca de Alexandria. Mas fica aí para a gente as relações. Então nós temos afirmativas universais, afirmativas particulares, negativas universais e particulares, e aí diante de uma frase qualquer que a gente fale, possamos estabelecer uma ordem dessas frases, saindo de concatenações específicas até chegarmos a uma conclusão. Então, quando nós afirmamos alguma coisa em filosofia,
em especial quando falamos em ciência, então estamos falando de uma linguagem mais específica e não de senso comum, nós vamos utilizar de argumentos. Esses argumentos vão estar numa série, numa sequência específica, que nós chamamos hoje de sequência lógica. Na época de Aristóteles era uma sequência argumentativa, e essa sequência ela passa por modificações. Um dos problemas, uma das caracterizações, aqui é uma foto que mistura alguns filósofos antigos e pensadores da Idade Média. Então a gente vê alguns bispos escrevendo, um cara meio nu ali com a mãozinha. Então a gente tem algumas figuras interessantes. Por detrás a gente tem um estandarte árabe. Não vou entrar aqui nas brigas, mas para vocês terem uma ideia, se a gente for enveredar pela matemática árabe, pela geometria árabe, pela medicina árabe na Idade Média, a gente também fica perdido. Então temos um universo aí para a gente focar, mas o intuito geral de trabalhar ou de falar com vocês aqui é começar com uma ideia da lógica medieval. Por quê? Porque nós normalmente pensamos lógica, a maior parte das pessoas que estão no ensino médio, por exemplo, vão pensar a lógica como as famigeradas questões que tem no Enem. Então, lógica não faz parte daquilo que o pessoal faz nas questões do Enem. Lógica é bem mais profundo do que a aplicabilidade do pensamento lógico, né? Mas dá uma... concurso, no caso? Oi? Não que cai em concurso? Também não. O que o pessoal chama de lógica aquilo ali é um pensamento coerente, se nós colocássemos numa nomenclatura mais efetiva. Se eu fosse colocar lógica, eu teria que estar trabalhando uma tabela verdade, um cálculo proposicional, uma inferência lógica, aí são cálculos lógicos, matemática, aí é lógica pura. Então, não é isso que entra nem no ensino médio, nem no Enem e nem nos concursos gerais que nós temos. O que coloca em jogo é um pensamento lógico, uma coerência lógica, né? Que é onde normalmente a gente cai, porque nós normalmente falamos pegadinha, né? Mas não, ele tem uma sequência e visa tentar compreender se o processamento lógico está sendo feito de maneira correta. E aí é processamento mesmo, né? Quando fala de lógica, assim, dentro das habilidades, competência ou inteligência, seja lá o nome que for dado, e se fala de lógica, se associa muito com o direito. Aí, Sim. na parte do direito, seria o lógico, porque o direito é muito argumentativo, né? Você cria uma sequência Sim. de argumentações ou de fatos para argumentar, para defender alguma ideia. Aí seria? Sim e não. Por quê? Se a gente observar o surgimento dessa ideia geral de lógica, dessa argumentação geral, Aristóteles vai falar de várias formas de argumentos. Para nós, o mais interessante é o argumento científico, que vai ter esse silogismo, essa sequência de premissas e conclusão, relações específicas entre as premissas para que a gente possa efetivamente chegar à conclusão, mas isso não é o argumento retórico. Tanto que o órgão é o livro, justamente, o livro que ele trata da lógica é o órgão. A retórica está fora do órgão, ele não é um dos livros que compõem o órgão, mas a retórica ela entra no campo jurídico justamente pela arte de domínio da concatenação de ideias. Então a lógica entra, mas ela entra no debate. Aristóteles, na lógica, no livro Órgão, no conjunto do Compilados, ele tem um livro que fala das regras do debate, né? Então, é importante para ele, mas a retórica tem outro objetivo, um convencimento do outro em virtude de um ponto de vista que eu tenho. Não necessariamente eu tenho que seguir nesse debate todas as regras de argumentação. E por isso que a gente, partindo de um mesmo dado no direito, nós conseguimos subverter determinadas sequências para que a gente chegue à conclusão. Totalmente diferente. A defesa vai dizer, com o mesmo conjunto de fatos, que o indivíduo é culpado, né, a acusação, e a defesa, com o mesmo conjunto de fatos, vai dizer que o indivíduo é inocente. Então, nessa perspectiva, eu subverto os fatos. No discurso científico, não.
Aí vamos estar Wittgenstein. Contra fatos não há argumento. Não tem nenhum argumento científico que contradiga um fato. Se existe o fato, eu não tenho como colocar de outra maneira. Não tem como eu chegar e falar que essa mesa aqui é cor-de-rosa. Né? Existe um fato empírico. Se eu insistir muito, provavelmente eu vou sair daqui e ser convidado a passar por uma avaliação psiquiátrica. Né? Então, existe uma sequência. Mas no direito, o direito me permite, aí temos outras aplicabilidades. É uma boa, a gente podia depois conversar um pouco sobre isso numa próxima. Né? A gente pode estar conversando sobre essa aplicabilidade desse discurso em campos como ética, política, direito, e aí a gente tem como mapear. O nosso interesse hoje aqui, levando um pouco para o lado da ciência e, portanto, da matemática, é o problema dos universais. E para falar do problema dos universais, eu coloco para vocês algumas coisas relativas à lógica medieval. Ela não tem a ver com o modelo lógico que nós estudamos em cursos de filosofia ou cursos gerais de lógica. Ela tem uma característica própria. Quem gosta de lógica, pegar um manual de lógica, como o manual do professor Mortari, que é um dos melhores em língua portuguesa brasileiro, né? Vocês não vão ver a estrutura da lógica medieval. A gente vai ver a estrutura da lógica contemporânea. Né? Eu estava autografado. Que o Mortari... foi no evento que a gente fez em homenagem ao professor Giovanni, né? Foi na... Eu acho que foi. Foi. É porque foi, acho que foi sim. Nós fizemos um evento da Sociedade Brasileira de Lógica, aí veio o Mortari, o Klaus... Isso, eu lembro da palestra. E teve mais uns 2 professores, são grandes lógicos no Brasil, e estiveram aqui. Mas aí, quando eles colocam uma lógica contemporânea. Né? Até o que eles chamam de lógica aristotélica é a visão que nós temos hoje daquilo que nós podemos matematizar em relação à lógica de Aristóteles. Não é o jeito que Aristóteles produziu. Né? Então a gente tem que deixar isso um pouquinho claro. O que eu quero salientar para vocês são inicialmente 8 aspectos básicos para que a gente tenha uma noção de que a lógica medieval ela é própria, ela tem suas características próprias e nós não podemos confundir cada uma dessas estruturas com o modelo contemporâneo. Primeiro, que é impossível diferenciar na lógica medieval a lógica da semântica. Nós temos hoje na discussão lógica contemporânea, lógica é uma coisa, semântica é outra, sintática é outra, e aí nós temos ferramentas de análise específica, não são só essas áreas, mas temos outras divisões, e elas são muito claras. Na lógica medieval, não conseguimos separar sintática, semântica e lógica. Está tudo no mesmo jogo, numa mesma teia. Nós temos que entender que aquilo que é produzido na lógica medieval, especialmente nos primeiros momentos da lógica vetus e lógica nova, é aspecto ou pressuposto da lógica antiga, em especial 2 modelos. O modelo da lógica estoica, vem da cultura greco-romana, em especial a terceira estoá. Se a gente observar, entra pelo discurso de Cícero, Sêneca, são eles que estão passando o curso de retórica básico, e é isso que entra para o cristianismo. Por exemplo, Santo Agostinho é professor de retórica e estuda o modelo de retórica traçado por Cícero. Então, é essa retórica, esse sistema de Cícero, estoico, que influencia muita coisa posteriormente. Né? Tudo que está na lógica antiga, modelo platônico, neoplatônico, aristotélico e estoico, vai ter um impacto dentro do que é produzido na lógica medieval, a depender do momento da lógica. A Idade Média, grosso modo, são 8 séculos, meados do século VIII até o final do século XV, alguns colocam o Renascimento dentro da Idade Média, não vamos entrar nessas brigas. Numa outra a gente compra as datações da filosofia acerca da Idade Média, mas tudo que é produzido na lógica medieval, nesses 7, 8 séculos, nós temos 3 ou 4 modelos distintos, com várias teorias distintas em cada um desses modelos. Todos eles devedores do mesmo conjunto escopo teórico,
que parte dos pressupostos semânticos da filosofia greco-romana. Estou jogando num bojo aí, mas a coisa é um pouquinho mais complexa. O que nós temos que entender basilarmente é que tudo que eles estão fazendo aqui, em especial, o enfoque é uma formulação silogística da estrutura lógica das ciências. Existem vários tipos de silogismos: premissa, primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, e aí eu vou ter a conclusão. Às vezes duas premissas e conclusão. Então há uma relação entre os termos que compõem a frase na sequência argumentativa para que a conclusão possa ser válida. É essa sequência dessa estrutura aplicada às ciências que se transforma no objetivo da Idade Média. Então eles estão preocupados em utilizar isso para produzir coisas do que hoje nós chamamos ou fazemos como ciência. Tinha ciência na Idade Média? Tinha, extremamente avançada. Não vamos entrar aqui nas brigas dela, em um outro momento a gente vem para falar só sobre ciência na Idade Média, mas dentre outras coisas, hoje eu consigo enxergar graças a um cálculo desenvolvido por Roberto de Grosseteste, 1100 e pouco, 1200, aonde aquele cálculo que a gente vê de sistema, uma lente convergente ou divergente, foi estabelecido por ele. Então nós tínhamos lentes produzidas na Idade Média. Não tínhamos ainda a ideia do óculos, né? Então aonde colocá-lo é que é meio difícil ou diferente. Se forem ver um filme, O Nome da Rosa, no filme O Nome da Rosa vocês vão ver que o Frei Guilherme de Ockham, que seria o autor, né? O Sean Connery, ele tem uma lente para fazer a correção. E quando a lente dele quebra, existe um monge dentro do monastério capaz de reproduzir a lente. Então, já temos ali produção de lentes na Idade Média. É uma das coisas. Pois não. Você mostrou rapidamente aí o quadrado lógico, né? Sim. Não segue uma sequência aí, pelo que eu entendi, ele foi feito somente, especificamente para resolver problemas universais ou não? Não. Porque ele tem, de fato, Eu tenho. Se eu tenho uma afirmativa universal, todo é contraditório com nenhum. Então você não pode, numa sequência argumentativa, falar assim: todas as pessoas gostam de leite, nenhuma pessoa gosta de leite. Não, não dá. Ou gostam ou não gostam. Quando eu coloco algumas pessoas gostam de leite, aí sim eu posso admitir um conjunto é positivo e um conjunto é negativo. Então existe uma relação de contrariedade entre a afirmação todo e nenhum e de contradição entre algum sim, algum não. Aí nós vamos ter uma relação entre todo e algum negativo e todo e algum positivo de sistema subalterno. Se eu falo alguns gostam de leite, todos gostam de leite, isso aqui não contradiz isso. Mas a gente vai inserir numa teoria de conjuntos, está dentro, está inserido. Percebe? Teoria de conjuntos, na realidade, quando nós estamos... Ela é muito utilizada dentro da lógica contemporânea, em especial a partir de Cantor, e a gente vai ter um impacto gigantesco disso. Eu não posso considerar como subalterno a afirmação de pelo menos um, no caso de todos... Pode. O pelo menos um entra aqui numa particular. Alguns. O algum. O pelo menos um algum. Aí a gente vai entrar na... Aqui não tem. A gente vai entrar na lógica contemporânea no quantificador. Pelo menos um, algum. Esse quantificador, ele vai inferir outras relações lógicas. Mas no triângulo no quadrado aristotélico, a gente não tem isso. A gente não tem essa relação. Né? Aí somos nós já na filosofia contemporânea, pegando os quantificadores, levando isso para o cálculo de uma proposição, o cálculo proposicional, levando para uma tabela verdade, e aí nós temos outras inferências que nós podemos fazer, mas elas não foram pensadas por Aristóteles. Aristóteles, em termos de quantificador, é todo, nenhum ou algum. Somente esses. Na Idade Média, nós vamos ter outras relações.
mas aí vão ser desenvolvidas posteriormente. A gente não vai ter como mapear tudo aqui, mas eu vou rapidamente mostrar ou falar deles. Tranquilo? Ficou mais... O modelo de Aristóteles, de novo, é um modelo incipiente, foi uma lógica produzida em torno de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ela é uma compilação de tudo que era produzido entre 500 e 400 antes de Cristo. Então, a gente já andou muito de lá para cá, em especial com as ferramentas linguísticas, né? Com a condição de utilizarmos a linguagem para expressar a nossa relação com os objetos, que é justamente isso que o problema dos universais vai tratar. A gente vai estar chegando lá, por enquanto eu mapeio a lógica para a gente chegar no problema dos universais e depois a gente volta aí para falar especificamente de cada um das ferramentas universais, dos universais, né? Dentro da lógica medieval, é importante a gente observar que existem pressupostos semânticos dessa lógica, dessa estrutura. Esses pressupostos, em especial os desenvolvidos no século XIV e XV, são a base daquilo que é utilizado, por exemplo, por Kant, Hume, Descartes, Hegel. Então a modernidade toda vai ser devedora de algumas características produzidas na Idade Média. Em especial aqui, a gente tem no período medieval 2 problemas fundamentais da lógica. O primeiro, a teoria da conotação, denotação e verdade dos termos e enunciados. Aristóteles estava preocupado em analisar o silogismo. O que é o silogismo? As premissas e a conclusão. A relação que eu vou ter que fazer, posso ou não posso, entre as premissas e a conclusão. Na Idade Média, eu já estou olhando cada uma das frases que compõem o silogismo e, mais ainda, eu vou começar a utilizar uma análise de cada um dos termos que são utilizados nas frases para que eu possa montar um silogismo. Então perceba que o sistema vai atomizando, ele vai ficando menor, ele é mais geral, aplicabilidade mais geral em Aristóteles, e nós vamos diminuindo o escopo, analisando agora elementos menores. Então a gente vai estar com várias teorias, em especial o segundo problema é a doutrina da inferência lógica. A doutrina da inferência lógica no medievo, ela trabalha com 2 problemas. O primeiro, da verdade ou falsidade da linguagem, e o segundo, a doutrina do signo enquanto signo. Os termos na Idade Média que a gente vai assumir, normalmente nós colocamos, quando trabalhamos textos da Idade Média, a gente deixa muitos termos em latim. Por quê? Traduzir para os idiomas fica meio complicado e às vezes não remete à teoria do autor. Então, quando nós falamos de verdade ou falsidade da linguagem, o termo medieval é de sermone vero et falso. Né? E quando nós falamos da doutrina do signo enquanto signo, é de intibus rationis ou secundo intentionalibus, segundo a intenção ou segundo a razão. Então a gente tem uma sequência... Obrigado. A gente tem uma sequência, para vocês fica melhor, né? A gente tem uma sequência interessante de relações que não são as relações da lógica contemporânea, mas também não são as relações estabelecidas pela lógica aristotélica, nem pela lógica estoica. O que nós temos ainda que entender é que todas as vezes que nós vamos buscar manuais de lógica, como o desenvolvimento da lógica de Kneill e Kneill, um dos mais famosos que a gente tem no mundo, ele dedica em torno de 10 páginas, um livro de mais de quase 350, se não me falha a memória, ele dedica em torno de 10 páginas somente à lógica medieval. Portanto, nós não temos uma visão específica da lógica medieval. Temos vários estudos contemporâneos sobre lógica medieval. No Brasil, a gente tem um grupo de professores que tem traduzido muita coisa interessante. Digno de nota o professor Guilherme Wiley, da Federal Fluminense, que tem traduzido um monte de termos e de livros da lógica medieval. Para a gente ter uma ideia, o que foi produzido do século XII ao século XIV de lógica, não temos nem 5% do que foi escrito traduzido para línguas contemporâneas. Não estou colocando português não, tá? Línguas contemporâneas. Então, é algo que a gente ainda está descobrindo muita coisa e traduzindo muita coisa. Diga. O professor Garibaldi trabalha com isso? Não.
Isso aqui não. O Garibaldi ele trabalha bastante com a ideia de filosofia da ciência e trabalha com uma lógica matemática aplicada à filosofia das ciências. Mas ele trabalha isso do ponto de vista contemporâneo. Só que para entender algumas estruturas contemporâneas, ele volta para alguns princípios da modernidade. Mas ele permanece da modernidade para frente. Era um desafio meu, com ele, professor Gutenberg, de montarmos um dia um seminário em que a gente pudesse fazer essas conexões todas, sairmos da antiguidade, passarmos pela Idade Média, pela modernidade e compreendermos como isso é aplicado na filosofia contemporânea. Mas ficou só na vontade, né? Eu tenho feito ultimamente a antiguidade e a modernidade, a Idade Média. Comecei a apontar para a modernidade, mas ainda não consegui avançar para chegar à filosofia contemporânea. Os dois se apresentaram, foi Gutenberg e Garibaldi? Garibaldi ainda não. Garibaldi ainda está no departamento, diminuiu um pouquinho, a saúde dele está um pouco debilitada, mas ainda continua dando aulas. Gutenberg aposentou. Né? Mas o Gutenberg sempre trabalhava com a evolução do pensamento filosófico e científico. E aí ele conseguia, justamente por isso, ele conseguia fazer algumas inferências e algumas ligações entre o que é produzido num período histórico e que influencia a produção em outro período, né? E aí a gente conseguia mapear várias características importantes. Da lógica moderna, várias coisas na lógica moderna são devedoras da lógica do século XIV e XV, por exemplo, em especial o nominalismo. Os calculadores de Oxford, Roberto de Grosseteste inaugura a escola dos calculadores de Oxford. Eles são robustecidos como calculadores menores pelo modelo ocamista do século XIV, pelo nominalismo de Guilherme de Ockham, e as bases daquilo que nós chamamos de empirismo inglês vai ser estabelecido justamente na escola dos calculadores menores, já no século XII, XIII e XIV, em especial o XIV. A base toda do empirismo inglês está no século XIV. Todos os procedimentos lógicos, todos os procedimentos empíricos, a inversão do sistema dedutivo para um sistema indutivo. Então a gente tem várias implicações específicas desse momento. Para que a gente possa entender a lógica, a gente tem que entender o problema dos universais, a gente tem que entender a lógica medieval, a periodização da lógica, a caracterização da lógica. De forma simples, tentando simplificar muito, podemos ter 3 momentos. A primeira escolástica, a escolástica média e a escolástica tardia. Eu dedico mais tempo a isso quando eu trabalho a minha cadeira Filosofia Medieval 2, em que a gente discute um pouco mais o problema dos universais, mas aqui a gente tem que condensar muita coisa. Então, literalmente, aqui eu dou notícias, abro horizontes, para que, quiçá, alguém tenha curiosidade, a gente possa, em outro momento, sentar e discutir algumas coisas desses elementos. Vejam, a primeira escolástica de 1100 a 1240, a segunda escolástica, a escolástica média, 1240 a 1300, e a tardia, 1300 a 1450. Então, a gente está aqui século XII, XIII, XIV, grosso modo, só para a gente entender o que vai ser produzido nesses momentos. Eu coloquei algumas iluminuras aqui. É muito comum a maior parte desses professores, estudiosos, pesquisadores, serem clérigos ou padres da igreja, tá? Então, não, a igreja não produzia conhecimento, produziu muita coisa do conhecimento. O obstáculo geral à produção de conhecimento na Idade Média, ela começa a ocorrer a partir da Reforma e Contra-Reforma. Até lá, existe uma liberdade de trabalho científico nas universidades, em especial as universidades de artes, que para nós seriam hoje o campo das ciências. Então, onde matemática, física, química, biologia, engenharias estariam sendo produzidas, né? Século XIII é quando as universidades surgem, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem a primeira característica é entender o que sai da antiguidade e chega até o final do medievo. Para nós não temos tratados extremamente grandes de lógica sendo produzidos depois de Aristóteles, em especial no período
da expansão do Império de Alexandre e posteriormente na dissolução do Império de Alexandre com seus generais e posteriormente o domínio disso pelo Império Romano. Então o que nós temos aqui são estudos compilatórios, enciclopédicos daquilo que foi produzido pela filosofia antiga sem fazer muita inovação. Basicamente o que o estoicismo faz é pegar a estrutura da análise do sentido, da semântica platônica e misturar a ela a análise sintática de Aristóteles e aí faz um mix de técnicas que compõem aquilo que nós conhecemos como retórica ou como lógica estoica, que é o que vai, por exemplo, impactar o pensamento de Santo Agostinho ou no período de Santo Agostinho, né? No século XII é que nós temos aqui, a partir das leituras que eles vão fazer dos textos de Boécio, que está lá no finalzinho da Idade Média, da transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, é que nós vamos ter um estudo mais específico e tratados específicos de lógica sendo desenvolvidos. Então nós vamos ficar num hiato de produção de novidades de lógica mais ou menos do século I da era cristã até o final do século VI da era cristã. Boécio vai produzir alguns tratados inovadores que mais tarde vão impactar o que vai ser produzido no século XII em especial. Nomes importantes da lógica desse período, esses três indivíduos aí, existem tratados deles de lógica e são tratados importantes. Severino Boécio, da Consolação da Filosofia, Isidoro de Sevilha e Cassiodoro, né? Então nós temos aí vários autores interessantes. Diga. Recente eu estava dando uma olhada no C, lugares por mais difícil, e aí quando eu olhei lá na estante, R$15, um livro de Pedro Abelardo. Rapaz, preço, né? Comprei, né? Não li ainda não, mas ele é dessa época aí também. Abelardo vai estar no século XII. No período onde nós estamos na briga entre dialéticos e antidialéticos, e a briga entre dialéticos e antidialéticos é até que ponto a lógica deve ser utilizada dentro da estrutura metafísica, em especial na exegese cristã. Então aí há uma briga até que ponto a lógica vai entrar na discussão metafísica, que é o cerne do problema dos universais. Dando spoiler já para alguma coisa que vai aparecer lá na frente, no momento onde a ontologia vai abraçar a lógica. Veja, existe um comprometimento ontológico no estudo da linguagem feito por Platão, mas não existe um comprometimento ontológico no estudo feito por Aristóteles. O comprometimento ontológico da lógica vai ser feito no período da Idade Média com o problema dos universais, tá? Então aí nós vamos ter essa caracterização geral, mas é só posterior. Normalmente no sebo, os livros de Idade Média são os que ficam mais baratos, porque ninguém procura, né? E tem boas traduções, em especial de Pedro Abelardo, aqui no Brasil. Pedro Abelardo, Santo Agostinho, são autores que tiveram boas traduções. Lógico que a gente tem que tomar cuidado, em especial hoje em dia, tem muita coisa sendo traduzida de pessoas que não sabem latim, por exemplo. Então estão traduzindo de onde? Do inglês, do francês, do italiano, aí tem os seus riscos em relação à obra que eles estão partindo para realizar as traduções, né? Então a gente tem que tomar cuidado só em relação a isso. Eu vou muito pelo tradutor. Eu pesquiso a vida do tradutor, quem é esse tradutor aqui, o que esse cara produziu, para entender se ele consegue traduzir bem ou não. Tem uma mania hoje de professores ou pessoas vinculadas ao jornalismo estar traduzindo. É muito complicado e muito temerário, porque não dominam as terminologias e aí promovem traduções de senso comum que confundem a especificidade do autor, né? Brigas, eu já dei alguns exemplos disso, a gente pode citar quando eu pego a noção de frônesis de Aristóteles, em uma das versões que existe aí no Brasil, e traduz a frônesis por estultícia. Quando o termo traduzido por Cícero para o latim é prudentia e para o português seria prudência. Então, não tem como a gente traduzir por um outro termo que não prudência,
mas os atos dela, aí existem uma relação específica de atos, aí a gente teria como descrevê-los e não colocá-los debaixo de um conceito. Então é muito complicado trabalhar com tradução, né? Vamos voltar àqueles 3 primeiros períodos. Primeira escolástica, escolástica média, escolástica tardia. Primeira escolástica a gente chama de renascimento do medievo, em torno de 1100 e 1240. Abelardo está nesse momento aqui, é quando nós vamos fazer a passagem da lógica Vetus para a lógica nova. A lógica Vetus é quando nós estamos analisando os textos antigos, em especial debaixo do viés estoico. A lógica nova é quando, aos textos da lógica Vetus, nós adotamos agora os textos de Aristóteles. Veja, a lógica Vetus está naquele período transitório. Não são tratados inovadores, perdeu-se o contato com os originais. Aqui na lógica nova, em especial, eu tenho contato com os originais, ou direto do grego para o latim, ou passando pela tradução dos árabes. Primeiros analíticos, segundos analíticos, depois entra o livro dos tópicos, depois o elenco sofístico, sucessivamente os outros textos do órgano, acrescidos de primeira parte da Ética Nicômaco, De Anima, Metafísica e assim sucessivamente. Para a gente ter uma ideia, 1250 mais ou menos, então já no século XIII, Guilherme de Moerbeke está traduzindo direto do grego para o latim. Antes dele, chega pelos árabes. Como faz? Grego siríaco, siríaco árabe, árabe românico, românico latim. Então, para chegar no latim, passou por pelo menos mais 2 idiomas, e aí a dificuldade de tradução e da precisão terminológica indo para o espaço. Basicamente, aqui nesse momento, nós vamos ter uma composição gradativa e evolução da lógica na composição de manuais terministas e a criação, agora, saindo da noção de silogismo geral, eu estou analisando a frase e os termos da frase, a gente cria a propriedade dos termos. Aristóteles não analisa a propriedade dos termos que compõem as frases que estão inseridas nos silogismos. Ele analisa o silogismo. Então aqui nós já estamos numa visão distinta. Nós já estamos mais detalhados em relação à análise geral da argumentação científica, porque eu estou analisando os termos que compõem as frases que são usadas nos silogismos para estabelecer uma lei geral, um princípio geral na aplicabilidade da ciência. Então, aqui a gente já está criando aquilo que vai se tornar um instrumento mais proeminente da lógica medieval. Coloquei 2 nomes, Roger Bacon, não é o Francis Bacon, cuidado, é o Roger Bacon, e coloquei o Pedro Spano, tem algumas traduções sendo cotejadas agora no português. E aí que tá, a gente às vezes acha que não existe matemático, tem Nicolau de Cusa no final da Idade Média, um grande matemático, era cardeal, né? Pedro Spano era professor de filosofia, era lógico, tem vários manuais, vários escritos de lógica e tem um sistema lógico, um papa que escreveu textos de lógica. Então a gente percebe que a Idade Média realmente é um período idiosincrático com algumas características. Escolástica média, 1240 a 1300, o ápice da criação do que a gente chama de escolástica propriamente dita, universidades fundadas, mercado nas universidades, grandes centros universitários, grandes confrarias sendo aplicadas. Aqui, no momento que nós temos são os textos da lógica nova, indo para um outro caminho que a gente vai conhecer como lógica modernorum. Aqui, basicamente, o que vai ser analisado é os textos dos primeiros analíticos e segundos analíticos de Aristóteles. Eles vão ter o maior peso porque falam de ciência. Basicamente, o conceito de ciência e de doutrina do método vai ser discutido nesse período aqui. As grandes confrarias de estudos surgem aqui. Os elementos calculatórios dentro das faculdades vão surgir aqui. Isso surge na escolástica latina e surge também na escolástica árabe, né? Se nós formos aqui, por exemplo, em Andaluzia, Península Ibérica, sem precisar ir muito longe da Europa, nós vamos ter a medicina
executada em Andaluzia, eles faziam cirurgias de catarata nos olhos. Eles tinham agulhas, conseguiam produzir agulhas que têm a mesma precisão das agulhas que nós usamos hoje para fazer as cirurgias de catarata. Então, tinham um modelo muito grande. E um oculista e um cirurgião vendo muito bem, né? E faziam. E o índice de sucesso, a gente tem vários relatos, o índice de sucesso das cirurgias era grande. Agora, também o risco de pegar uma infecção era bem maior, né? Então, tinha os herbários que faziam uma compilação específica de remédios. Coisas boas foram produzidas na Idade Média com essa perspectiva dos herbários. Por exemplo, a lei da pureza da cerveja foi descoberta na Idade Média, né? Aliás, curiosidade, a Idade Média é tão interessante que um conjunto de monges fizeram uma bebida, não sabiam se podiam ou não consumir, mandaram para o Papa provou, não gostou, mandou que tomasse como penitência, a cerveja trapista. Então, os monges eram obrigados a tomar a cerveja trapista como penitência, né? Então, até hoje, são consagrados como um dos maiores produtores de cerveja do mundo. A cerveja trapista é difícil, inclusive, da gente conseguir uma garrafa dela para os amantes de cervejas especiais aí. E a lei da pureza da cerveja é justamente o momento onde eles estão dominando técnicas, o que vai ser introduzido, o que não vai ser introduzido, um remédio mais eficiente, um sistema mais eficiente de medicina. As monjas da Idade Média produziram muitos elementos e muitos estudos do que seria para nós hoje botânica. Então a gente tem bastante coisa. Mas vamos voltar à lógica. Aqui, para nós, o objeto da lógica vai ser anexado à ontologia. E aqui o problema central se refere à ontologia da lógica. O que é a ontologia da lógica? Qual é a natureza da grandeza do universal ao qual a lógica se ocupa? Então, o universal é algo importante. A posição geral, além da ontologia da lógica, vai ser de também associar a ela uma psicologia da lógica. O que significa isso? A teoria da abstração, que vai tentar entender como nascem conceitos abstratos na mente humana. Nós falamos de atos mentais, nós falamos de construção ou construtos mentais. Isso não é modernidade, isso não é só filosofia da mente contemporânea. A Idade Média já está colocando de que maneira conceitos abstratos estão surgindo na mente humana. Além disso, a gente ainda tem a lógica dos termos lógica terminista, que nós conhecemos como lógica terminorum, e é essa lógica que vai ser utilizada na modernidade. Então, a ferramenta mais original que nós podemos estabelecer, ou criar, ou colocar para a lógica da Idade Média, é a criação da lógica terminista, que posteriormente desemboca no nominalismo, que vai modelar a ciência, ou a noção de ciência na Idade Média. Só a guisa de provocação, os óculos que já existiam na Idade Média, e a prensa, que também passa a existir, né? Então, para a gente entender que a Idade Média produziu muitos artefatos interessantes. O astrolábio era utilizado aqui como medição topográfica e navegação, como medição topográfica e como navegação. Então, existiam ferramentas que foram sendo aprimoradas, né? Então, é importante a gente observar charruas, ferradura, questão da pólvora. A gente tem um monte de coisa. A gente está olhando ou tentando entender a Idade Média como produção universal, né? Como a humanidade está produzindo coisas em vários cantos do mundo. Nós tendemos automaticamente a achar que foi só o que foi produzido na Europa. Não. Os árabes produziram muita coisa, a China produziu muita coisa. É uma caixinha de surpresa ainda, um monte de coisa que a China fez e desenvolveu. Eu ainda não consegui avançar nos estudos sobre os orientais, então, a não ser os árabes, mas tem muita coisa interessante que está sendo descoberta recentemente. No final, a escolástica tardia, século XIV e XV, essa lógica dos termos é ela quem vai impactar a filosofia moderna, empirista inglesa principalmente. Basicamente, aqui nós temos uma análise dos argumentos particulares e aqui a lógica elimina o abraço da ontologia. Se num primeiro momento o problema dos universais é importante,
discutir o que eles são, aqui vai falar o seguinte, ó, deixa a ontologia de lado, e aqui a gente vai cuidar somente do procedimento lógico, sem tentar entender se ele tem ou não existência. A atitude da lógica aqui não se preocupa mais com uma realidade ontológica, vai entender os universais somente como construções do intelecto humano, em especial a partir do nominalismo. Aqui a gente vai ter principalmente a postura mais famosa, as duas mais famosas, o nominalismo de Guilherme de Ockham com a navalha de Ockham e João de Buridano, também com nominalismo, que a gente chama o burro de Buridano. São anedotas específicas que nós temos que denotam algumas dessas influências e os dois indivíduos aí. Eu coloquei aqui alguns autores, só para vocês terem uma ideia, não vou discorrer sobre eles, de autores famosos com manuais extensos sobre lógica nesses períodos. 10, 11, 12, primeira metade, ó Pedro Abelardo aqui. Alguns tratados sem nomes. Século XIII, período de Tomás de Aquino. A gente tem um outro Boécio aqui, não é o Severino Boécio, é o Boécio de Dácia. O tratado dele é menos importante do que o Severino Boécio. O Severino Boécio, o tratado dele é mais importante. No século XIV, vários desses nomes aqui dentro, os mais famosos, Guilherme de Ockham, com a Suma Lógica, e João de Buridano, né? Só para vocês terem uma ideia, a Suma Lógica do Guilherme de Ockham ainda não está toda traduzida para o português. Nós temos somente a primeira parte dela traduzida para o português e a terceira parte ainda está em tradução. Eu já parei algumas vezes e tem um professor do Rio Grande do Sul que está terminando a tradução e deve publicar. Por incrível que pareça, não no Brasil. Ele foi convidado para publicar na Fundação Kalush Gulbenkian. Então vai publicar em português, mas em português de Portugal, porque aqui no Brasil ninguém quer comprar um livro de lógica do século XIII. As fontes da lógica medieval, a lógica vetus nova e moderna, a gente saindo daquele modelo de transição lógica vetus, indo para a lógica nova, que vai ser produzido do século XI até meados do século XIII, e a lógica moderna de meados do século XIII até o final do século XV, que é efetivamente aquilo de mais original da lógica. Na lógica vetus, o que nós temos aqui? Eu coloquei os textos clássicos que se estuda na lógica vetus. O Peri-Hermenéias do século II não é o Peri-Hermenéias de Aristóteles, é um outro. Os textos de Porfírio e Zagoguet e o comentário às categorias de Aristóteles, o texto de Pseudo-Agostinho, o texto de Princípio da Dialética de Santo Agostinho, Marciano Capella, as etimologias do Isidoro, os tratados de Severino Boécio são muito importantes aqui. Temos vários, como os comentários a Zagoguet de Porfírio e as categorias e ao Peri-Hermenéias de Aristóteles. Nesse caso aqui do Boécio é importante porque é a base de como vai ser lido o problema dos universais na Idade Média. A gente vai entender agora o que é esse elemento e essa característica. A lógica nova, eu coloquei quais são os textos básicos dela. Veja, tem um modelo, inovei da lógica vetus o quê? Todos aqueles textos, além deles, primeiros e segundos analíticos, tópicos e elencos sofísticos, entra o Aristóteles puro na veia. A modificação aí vem o aperfeiçoamento da técnica lógica a partir do incremento desses livros da lógica de Aristóteles. Tá? Mas o órgão não está completo ainda. O órgão contempla mais livros e ele só vai entrar quando a gente está na lógica modernoro. Aí entra o órgão inteiro. Nesse momento aqui, nós temos tratados distintos, extremamente inovadores, com todas as ferramentas novas que foram produzidas na lógica nova. Então, Anderson, os medievais produziram muita coisa do problema dos universais? Depende. Ele está sendo discutido na lógica nova, tem uma característica. Quando está sendo discutido na lógica modernoro, tem outra característica e as produções são completamente diferentes. É só um sistema para a gente entender que é bem difícil, às vezes, mapear e compreender a profundidade do problema, porque nós não conseguimos compreender os períodos e os sistemas.
fica muito confuso, mas o cara primeiro falou isso, depois ele está falando, ah não, mas ele está na lógica Vetos, depois está na lógica Modernoro, as ferramentas são diferentes. Mas vamos pegar na física, fica mais fácil. É como se eu quisesse explicar um fenômeno de agora, partindo da física newtoniana e indo para a física da relatividade e dizendo, mas não faz sentido, lógico que não vai bater. A lógica newtoniana tem um conjunto de princípios e uma aplicabilidade específica e a teoria da relatividade outra. Né? Então não dá para a gente pegar e dizer que está tudo respondendo ao mesmo conjunto de elementos. Não. E os métodos são distintos. É mais ou menos isso que está ocorrendo aqui na Idade Média. Daí, pelo desconhecimento, a dificuldade de entender o sistema e o que é produzido. O problema dos universais na filosofia analítica contemporânea é entendido como um problema real. Não vou entrar na briga, Giovanni gostava muito, saudoso professor Giovanni Queiroz, de trazer para a gente essa perspectiva. Os números existem ou não? Não vou entrar nesse debate aqui agora. A gente em outro momento pode discutir. Mas ao fazer uma pergunta específica disso, os números existem ou não, a gente está caindo num debate contemporâneo que envolve a ideia dos universais, só que agora com outras características e uma outra roupagem. Entretanto, Marcuse, falando da filosofia contemporânea ou desse problema contemporâneo dos universais, ele diz o seguinte: longe de ser apenas uma questão abstrata de epistemologia ou uma questão pseudo-concreta de linguagem do seu uso, a questão do estatuto dos universais está no próprio centro do pensamento filosófico. E vários autores contemporâneos vão tratar isso. Obviamente, a depender de quem, quando e como, essas modificações ou esses sistemas vão ser produzidos com características completamente distintas. Quando nós falamos ou fazemos um estudo sobre os universais na Idade Média, nós temos que entender que esses autores que falam e analisam um problema estão inseridos em um daqueles momentos da lógica, Vetus, Nova ou Modernoro, e dentro daquelas divisões da primeira escolástica, escolástica média e escolástica tardia. E cada uma dessas conjugações dá ferramenta lógica diferente e, portanto, métodos distintos. Não obstante, os autores, cada um tentando desenvolver a sua teoria. Então, montam-se sistemas completamente diferentes, montam-se teorias completamente diferentes, partindo do mesmo fato ou do mesmo problema. E é isso, basicamente, que a gente tenta mapear quando a gente fala nas terminologias ou nas tipologias dos universais. Mas o problema do universal versa sobre o quê? A relação entre a linguagem e a realidade. Wittgenstein coloca isso no o primeiro Wittgenstein no Tratatus, e ele também retoma isso nas investigações, quando ele fala qual é a relação existente entre pensamento, mundo e linguagem. A questão da linguagem, eu sempre penso muito nisso, assim, que o vocabulário, Sim. ele vai se ampliando, inclusive em relação a emoções, a sentimentos, a adjetivos. Uhum. E aí, assim, a impressão que me dá, eu não sou estudiosa sobre isso, que a dificuldade de até se discutir alguma coisa lá para trás, porque o vocabulário, eu não estou falando mais nem das traduções, né? Porque ainda tem o problema das traduções, porque quem traduziu e que caminho foi percorrido para traduzir. Mas a própria limitação de vocabulário É completamente diferente. Para o que a gente tem hoje, inclusive a gente assim, só percebe isso de uma forma muito prática quando você vai de uma língua para outra. Quer dizer assim, não tem determinada palavra no inglês do jeito que a gente fala aqui, então a gente faz adaptações, que aí os textos no próprio espanhol, nem no inglês, está para o espanhol, que é mais próximo do próprio português. Então tem algumas palavras que não existem lá e assim, até para entender ou para discutir sobre aquilo ali já dificulta. Em filosofia você está tratando de épocas diferentes. Aí, quando eu digo universal, a gente automaticamente vai trazer para algum tipo de compreensão da discussão contemporânea.
E daí a dificuldade. E quando eu falo disso em Aristóteles, quando eu estou falando disso do século XIII, no XIV, etc., a nomenclatura é a mesma, o termo é o mesmo, só que a extensão conceitual é completamente diferente. Tem um autor chamado Robert Brandon, um livro Making It Explicit, em que ele diz o seguinte, a analogia que ele faz é de jogo, o score. Então, os jogos a gente vai passando pelas fases, chega numa determinada fase, a gente salva o score. Se der algum problema, se acontecer qualquer coisa, a gente não perdeu aquele score, né? Ele permanece, salvou, a gente parte dali, não do início. Então, ele diz que os conceitos passam por ele chama, o conceito dele é score keeping. Os conceitos passam por modificações de tempos em tempos, onde o sentido dele é completamente estabelecido por aquele contexto social no qual ele está inserido. Então, quando eu digo hoje natureza, ela não tem a mesma extensão, o mesmo sentido da noção de natureza de Aristóteles. Então, eu não posso traduzir a physis de Aristóteles pelo conceito de natureza hoje, porque não condiz com o conceito que ele quer estabelecer. Ele usa, por exemplo, algo que é construído no início da abstração humana com a ideia do fantasmata no De Anima. Se eu for traduzir fantasmata, eu vou dizer fantasma. Se eu falar aqui fantasma, todo mundo vai imaginar ectoplasma, né? Vamos colocar aí numa linguagem de cinema, né? Os caça-fantasmas. Não tem nada a ver com isso. Aquilo que tem mais próximo é a ideia de uma imagem sensível. Quando a gente observa algo e a gente fecha os olhos e fica meio que impresso a sombra desse objeto nos nossos olhos, é isso que vai ser o dado base do intelecto para poder construir um conceito abstrato. Aquilo que foi aprendido pelos sentidos é uma imagem sensível, que é a base do que o intelecto coloca. Eu tenho que ter uma explicação para o conceito. Não tem como. Não, essa daqui não seria lógica propriamente dita, mas seria a relação do intelecto com as coisas, né? No De Anima, Aristóteles coloca isso. O problema do De Anima não é como nós vamos sair das impressões sensoriais para estabelecer algo na mente humana. Ocorre para Aristóteles dessa maneira. O problema é quando está no intelecto humano, o que pode e o que não pode o intelecto humano. Então, livro 1 e livro 2 do De Anima, das percepções até formular a alma, os sentidos e o que os sentidos podem aprender. O problema está no livro 3, que é o intelecto. Em especial, o capítulo 5 do livro 3, que é um parágrafo, o capítulo 5. Esse parágrafo avacalha o negócio todinho, que ele fala da relação do intelecto agente com o intelecto paciente, que isso aí vai dar uma briga do problema da unidade do intelecto na Idade Média. Olha, cristão brigando, tem gente no século XIII sendo acusado de heresia e sendo preso porque está defendendo uma determinada visão de unidade do intelecto. A gente pode um outro dia discutir sobre isso, mas, veja, é muito difícil traduzirmos ou mantermos uma fidelidade de tradução. Em alguns momentos a gente opta, eu particularmente, por manter o conceito em latim. Porque, por exemplo, tem um termo que é copulatio, copulação. Como que eu vou falar de um termo de aplicação lógica, eu estou lá, copulação, ninguém vai entender isso como um sistema de associação de conceitos e somatória de conceitos. Ninguém vai aplicar. Então, eu não tenho como usar a copulação, a tradução disso para o português. E do grego para o português é pior ainda. Existe o tempo verbal, auristo, que não tem tradução para o português. Simplesmente um tempo verbal que não tem tradução. A gente não consegue nem traduzir, nem expressar o que eles estavam falando. Só faz sentido quando a gente está lendo o grego, e aí no grego faz sentido. Não tem como traduzir. É a maior dificuldade de traduzir Platão e Aristóteles quando eles usam o auristo. Aí é complicadíssimo. Então a gente sim tem muito problema, e o difícil é justamente a extensão. Sair de uma extensão lá, que tem
esse tamanho e vim para a contemporânea que tem esse tamanho. E quando não falam de coisas completamente diferentes. Aqui hoje remete aqui a essa realidade e lá remeteria a essa outra. Então é muito complicado. Vou fazer um comentário que eu pedi para os alunos da licenciatura na pausa do vídeo. Por favor, aí, estudo, vamos dizer. Mas ontem eu estava numa banca, participando de umas bancas de trabalho do Simpis, que é o simpósio aqui do IF, das pós-graduações, que está acontecendo até hoje lá no Centro de Convenções. Eu estava nas bancas de matemática. Tinha 5 trabalhos, ou 4, 5 trabalhos, que tinham sido orientados pelo professor, que o que é que era o trabalho? Ele pegava um enunciado matemático de um dos livros de Euclides, dos elementos, sei lá, soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Tá lá aí pegava o livro didático, pegava o postulado lá né, a definição lá de Euclides, fazia as comparações para, assim, o que é que o pessoal trouxe, não sei o que, papá, e você lê aquilo ali, que é para ninguém escutar, porque eu fico elogiando, porque aquele livro é chato, é difícil de entender, e tem muita coisa que eu não entendo, eu morro de ler, eu sei o que é que ele está dizendo, o resultado. A soma dos ângulos internos é igual a 180, não lembro mais se é isso. Qualquer um, eu acho muito difícil. E assim, eu fico imaginando, inclusive isso, porque tem vários termos que a gente usa hoje, que a gente está, inclusive, acostumado, e que nas diversas traduções... Se perdeu. As diversas traduções, até mesmo as que passaram naquela época, como acabando não sendo nem uma tradução, sendo um copista. Aí, na hora de copiar, até, ou não entender, ou copiar errado e simplificar a frase. Isso a Idade Média tem muito isso, e a gente vê isso em especial nos textos da Bíblia. É um dos problemas das versões da Bíblia, por exemplo, quando alguém vai copiar, ele salta algumas linhas, porque as palavras são idênticas. Mas a Bíblia é um dos... Quando eles vão colocar, a palavra está em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. 3 linhas abaixo é a mesma palavra. O cara está copiando e aí, de repente, ele salta dessa linha para outra, sem ser intencional. Fica 1, 2 frases sem ali. Então, aí a gente tem problemas de oclusão de frases, de sistemas. Daí a necessidade de manuscritos mais antigos, sistemas que não passaram por tanta cópia. Não sei se alguém teve a experiência aqui de ler o livro Os Elementos de Euclides. Gente, olha, numa boa, tentem, mas não se frustrem demais, porque vão ficar frustrados. Eu já procurando levar atividades, GeoGebra, não sei o quê, para levar em oficinas, em congressos. Não, é uma pancada. Eu já fiz várias vezes isso, mas é uma tortura. Hoje eu acho que eu nem tenho mais essa paciência. É muito, os elementos, é uma pancada na boca do estômago, né? É muito difícil e tem problemas de tradução. Uma coisa interessante é que hoje em dia nós temos grupos que estão retraduzindo e com um cuidado, uma acuidade maior, em especial de pegar do texto grego e, quando não faz um sentido, ter uma nota de rodapé que esclarece o sentido do escrito originário do autor, quando tem um tempo verbal ou uma terminologia que não tem, nós vamos entender outra coisa, né? Então, por exemplo, Tomás de Aquino aqui, é muito comum eles falam o homem. Se nós desavisadamente formos ler, a gente vai falar, pô, os caras são machistas. Não, para eles, quando eles falam o homem, eles estão falando humanidade, ser humano, espécie. E se a gente não muda a chave, a gente vai ler e vai começar a ter preconceito, quando eles, na realidade, nem estavam discutindo isso. E tem outros termos que são ainda piores, que para nós hoje têm sentidos pejorativos, e para eles era um uso corriqueiro na linguagem do dia a dia, inclusive dentro das universidades. Então, a gente não precisa ir muito longe. Algumas coisas que falávamos há 20 anos atrás não podemos repetir hoje em dia. O idioma é dinâmico. E imagina isso com os conceitos que vão estendendo ao longo do tempo.
há uma dificuldade gigantesca. Tradução, compreensão e esclarecimento. Por isso, quando eu busco textos, eu vou direto quem está traduzindo. O cara que está traduzindo é um jornalista. Pô, Anderson, o jornalista não pode conhecer um texto, a tradução de um texto do grego para o português? Pode. Ele vai conhecer todas as especificidades de aplicabilidade do conceito filosófico? Provavelmente não. Daí a dificuldade de ele traduzir de uma forma que faz sentido para todo mundo, mas que vai cometer problemas teóricos frente ao que o autor expressava no período dele. Não vai ser compatível com a ideia teórica do autor. Contradiz o autor. Tem que ser um especialista, infelizmente. E aí, pessoal, estou dizendo que vocês não leram não, tá? É importante essa experiência, mas é importante ter essa visão também. Inclusive saber que os elementos de Euclides, não foi só Euclides que escreveu, que já teve comprovação, tudo isso tem as traduções. Então, a gente pelo menos ter essa ideia, essa noção. Não é para não dizer assim, não vou ler nunca o enunciado lá do livro. Leia, é importante a gente ler. É importante ler, até para saber que realmente existe essa dificuldade de linguagem, de tradução, Voltando, problema dos universais, a relação linguagem e realidade. Isso é a compreensão do problema dos universais. O que é? Qual a relação entre voces e res, ou seja, linguagem, voces, palavras, pronúncias, e res, coisas, enquanto pensamento humano. Em algum momento, o pensamento vai ser associado de forma direta às coisas que estão no mundo sensível. A gente vai entender qual é essa posição. Isso aqui vai eclodir nos aspectos linguísticos, gnosiológicos e teológicos, inclusive, várias repercussões dentro da teologia, no século XII e século XIII. Século XII, na briga entre dialéticos e antidialéticos. Dialéticos são os lógicos, antidialéticos são os teólogos. Um exemplo claro de um teólogo que não gostava de lógico e ia em cima das construções lógicas são Santo Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval conhecia muita lógica e saía inquirindo os professores de lógica frente à aplicação das teorias lógicas na exegese cristã. Né? Então, temos algumas implicações. Por exemplo, a Santíssima Trindade em Rosselino, implicações de lógica dentro da teologia cristã. Século XII, isso aí vai ter uma eclosão gigante. O maior elemento que a gente tem que ter aqui, ou que entender aqui, é quais seriam os fundamentos e os valores dos conceitos e termos universais quando são aplicados à multiplicidade dos indivíduos. O que significa isso? Vamos pegar para simplificar, gêneros e espécies. Os universais não se resumem só a isso, mas gêneros e espécie fica mais fácil. Como que eu posso aplicar gênero e espécie quando eu estou falando de indivíduo? No mundo aqui, ninguém vê humanidade andando. Eu vejo indivíduos que em algum momento eu vou dizer seres humanos e em outro momento eu vou dizer são animais. Né? Então, espécie humana, o gênero animal. Ninguém vê animal no sentido de gênero andando por aí e ninguém vê humanidade andando por aí. Vemos indivíduos. Como que nós podemos aplicar esses conceitos gerais aos indivíduos particulares se eles são tão diferentes? Eu chamo de cachorro do chihuahua até um dog alemão. As discrepâncias são gigantes. Como que eu posso chamar tudo isso de cachorro? É esse elemento aqui que está sendo trabalhado nessa perspectiva da lógica aqui, nesse momento. Basicamente, qual a relação entre as categorias mentais, portanto, os conceitos que criamos na nossa mente, com as coisas que estão inseridas no contexto extramental, no mundo fenomênico no qual nós estamos inseridos. Basicamente, qual a relação entre palavras e coisas? Qual é o fundamento e a validade do conhecimento e do saber humano em geral? É isso que está em jogo todas as vezes que eu discuto o problema dos universais. Então, dois aspectos são importantes aqui. Um lógico, que é essa concatenação entre criar elementos abstratos, conceitos, etc.,
e o outro gnoseológico, a relação específica disso com a coerência que eu crio e a aplicabilidade no mundo. Basicamente, o problema dos universais, ele trata de estabelecer a correspondência entre conceito e a realidade. Frase do professor Pedro Gilberto Leite Júnior. De que maneira o problema é formulado na Idade Média? Ele gira em torno do estatuto ontológico dos universais, que é a existência ou não existência dos universais. Vamos manter, para ficar mais simples, a noção de gênero e espécie. Beleza? Gêneros e espécies existem ou não existem? Isso aqui é que vai remeter a uma gama de questões. Dentre elas, por exemplo, admitindo que gêneros e espécies existem, que tipo de existência gêneros e espécies têm? Essa existência é real ou é uma existência puramente mental? Basicamente, quem começa essa investigação é Porfírio. Lendo o livro das categorias de Aristóteles, Aristóteles fala em 4 vozes, ou 4 relações possíveis. Porfírio lê e diz que são 5 vozes. Introduz uma categoria semântica, cunho ontológico, numa análise sintática que Aristóteles estava fazendo. Então ele coloca um problema que não existe no sistema de Aristóteles como viável, lança o problema e fala, mas esse problema é muito complicado. Posteriormente eu resolvo. Agora, como esse livro que eu estou escrevendo aqui é um livro introdutório, eu não resolvo não. Vaza da questão e não responde mais a questão. Então, a relação que surge vai ser uma relação de um problema tentando efetivamente estabelecer o que seria essa quinta voz, um elemento ad hoc ao pensamento de Aristóteles, que coloca então essa relação entre gêneros e espécies como universais e uma realidade específica que a gente vai entender daqui a pouquinho. Para não acharem que eu estou mentindo, a formulação clássica de Porfírio, que cria o problema e lança para a gente o problema. Tá aí, galera. Quem quiser responder, responde. Antes de mais, no que se refere ao gênero e às espécies, a questão é saber se eles são realidades em si mesmas ou apenas simples concepções do intelecto. E, admitindo que sejam realidades substanciais, se são corpóreas ou incorpóreas, se, enfim, são separadas ou apenas subsistem nos sensíveis e segundo eles. O que significa isso que ele está falando? Um modelo propedêutico, peguei do professor Pedro Gilberto Leite Júnior, professor hoje já aposentado da Federal de Pelotas, em que ele coloca essa perspectiva. Quanto aos universais, gêneros e espécies, o que eles são? Podemos ter 2 respostas possíveis. Ou são realidades subsistentes em si mesmos, ou eles são concepções do intelecto. Se forem concepções do intelecto, está resolvido. É só construto abstrato do intelecto humano. Passa a régua e fecha a conta. Se for uma realidade subsistente, aí eu tenho um problema. Algo que é subsistente, ele pode ser subsistente a partir de 2 modos. Ou corporalmente, ou incorporal. Se algo é subsistente corporal, a garrafa está ali, ó. Se ele é subsistente incorporal, não tem materialidade. Esse subsistente incorporal pode ser de 2 modos. Ou separado das coisas sensíveis, ou inserido nas coisas sensíveis. E aqui a gente vai entender a tipologia dos universais. Quando eu estou nos... é algo que não é corporal, mas B1 ou B2, B1 é a versão platônica e B2 é a versão aristotélica. Remonta a comprometimentos e maneira de fazer uma relação específica entre palavra, mundo e coisas. Estou tentando relacionar, estou tentando fazer, estou tentando montar. O modelo platônico tem um tipo de comprometimento, o aristotélico tem outro tipo de concepção.
num primeiro momento, fica entre a discussão centrada entre B1 e B2. No final do século XIII para o século XIV, aí vai para aquela última concepção. E essa concepção é chamada de vertente linguística. E é na vertente linguística que a gente vai ter o aspecto que chega bastante na filosofia contemporânea, que é uma análise ontológica dos aspectos semânticos inseridos no problema, que vai de Aristóteles a Porfírio e que vai ser recusado. É aqui, nesse momento, na vertente linguística, que nós vamos ter a separação do lógico com o ontológico. Quando eu estou falando de Aristóteles, significa de Platão e de Aristóteles. Vamos chegar aqui, a noção é do realismo. O realismo aristotélico é uma coisa, realismo platônico é outra coisa. Mas aí tem um comprometimento. Algo, existe uma essência, essa essência está na minha cabeça ou está no objeto. É anterior, se isso aqui é uma garrafa, para que eu chame isso de garrafa e qualquer outra coisa de garrafa, garrafa, a ideia, o conceito, existe. A essência do conceito está no objeto ou está fora do objeto? É a briga. Se fosse simples assim, a gente já tinha resolvido. Eu costumo brincar o seguinte, em filosofia, não existe o simples. Se a gente pode complicar, para que a gente vai simplificar? Então alguém responde alguma coisa, gente, talvez, mas e se? Aí nesse si a gente dá uma avacalhada e coloca N elementos. Justamente, de acordo com fulano, de acordo com Kant eu posso pensar tal coisa, de acordo com Hegel eu posso pensar isso, de acordo com Wittgenstein, aquilo. Anderson, é Kant, Hegel ou Wittgenstein? Para mim, nenhum dos três. Então, nós temos várias caracterizações específicas de cada um deles. Então, basicamente, definição, mistura do elemento lógico com o elemento ontológico, parte da noção lógica de predicação e uma vinculação dessa noção lógica de predicação às coisas. E a relação é se é algo pensado ou se é algo real. Por isso, nós temos essas três vertentes, que é o finalzinho para a gente tentar entender aqui. O que é o realismo, o que é o nominalismo e o que é o conceptualismo, que na Idade Média são as três tipologias das respostas possíveis. E veja, eu estou simplificando aqui porque existem muitos autores e às vezes dentro de um mesmo modelo realismo platônico a galera fala coisa que se contradiz, né? Mas aqui, didaticamente, como professores que somos, a gente começa a simplificar e aglutinar um monte de coisas. Nas tipologias, o que é o realismo? Temos duas formas de realismo. Um realismo chamado realismo extremo e um outro chamado de realismo moderado. O realismo extremo é chamado de realismo platônico ou realismo grosseiro, aonde os universais têm uma existência real, separada, anterior e independente das coisas sensíveis. Vamos recordar Platão. O que existe na natureza, o mundo sensível, é cópia do mundo das ideias. O que é a realidade? É a ideia. A ideia é anterior ao mundo sensível e às almas que foram precipitadas no mundo sensível. Então ela é condição fundante da realidade. Por isso, é um realismo ante-rem. Os universais fazem parte do mundo das ideias. São anteriores a todas as coisas e condição fundante das coisas. Existe, então, a essência da garrafa? Sim, ela está onde? Fora da garrafa. E a essência determina tudo. Todas as garrafas existentes existem porque existe uma essência fora dela. Ok? Isso é o realismo. Existe. É uma coisa não corpórea, uma realidade fora dela, anterior e condição fundante da realidade. Temos vários problemas aqui. Não vamos entrar em problemas epistêmicos, problemas teológicos, etc. Mas vamos ficar com a metodologia para a gente não perder. Só uma dúvida, tem uma frase bem conhecida. A ideia gera forma, a forma já é uma ideia. Isso é um pensamento...
Não, isso já é mais uma concepção mais próxima à ideia de Hegel. Aí já entra a questão do espírito absoluto, aí tem uma outra concepção. É influenciado pelo modelo platônico, mas ele está levando para um outro lado, tem outras implicações, mas é influenciado pelo sistema platônico. Quando a gente vai trabalhar no estudo da arte, a gente vai trabalhar muito isso aqui. A concepção platônica, né? Existe o belo. Se a gente for falar, vamos entrar para o lado, entre aspas, sem entrar na briga. Os números existem. É uma concepção platônica. Percebe? Lógico, Platão vai assumir isso de Pitágoras, que tem outras conotações, mas é uma visão epistêmica aqui que a gente está colocando, platônica. Existe. Independente. Então nós poderíamos dizer que ele está vinculado a uma ideia de realismo extremo, realismo platônico. Grosseiro no sentido que ele abraça, não é grosseiro no sentido de mal feito, não. É que ele abraça tudo, é um monte de coisas. O segundo tipo de realismo é o realismo moderado. Esse realismo moderado é o realismo aristotélico. O que ele coloca para a gente? Os universais têm uma existência real, que é identificada com uma essência comum, que é compartilhada entre os objetos e que está presente nas coisas sensíveis. Portanto, os universais estão nas coisas e não são independentes delas. Ou seja, se para Platão a essência está fora, para Aristóteles a essência está no objeto. Então, o realismo extremo, os universais são entidades anteriores às coisas, e no realismo moderado, os universais são entidades nas coisas. Percebem a diferença? As implicações ontológicas do que é e o que eu derivo é totalmente distinto. Se chegaram a resolução sobre isso, ou está a discussão até hoje? Se você aceita uma coisa ou se a verdade é uma coisa ou outra? Verdade vai ter outras implicações. O que é o conceito da verdade? Já tem outras implicações. Em filosofia a gente nunca simplifica, a gente sempre piora um pouquinho. Veja, hoje em dia, na matemática, vamos pegar só na matemática, isso aqui, os números existem ou não existem? Tem consenso? Tem consenso? A gente estava brigando na sala de aula, perguntaram a gente, né? Algoritmo, o que é um algoritmo? Número diferencia, né? Aí justamente depende da perspectiva que você tem, dizer que aquilo é um algoritmo ou um número. A gente tem uma definição do conceito, mas... Se eu for para o lado epistêmico, ou seja, o acesso da nossa mente a esse objeto, eu tenho um tipo de resposta. Se eu vou para o ambiente ontológico, o tipo de existência que isso tem, eu gero outros problemas. Então, aqui, ontologicamente falando, eu tenho comprometimentos. Aqui tem uma existência ontológica, são alguma coisa. Quando eu digo que é uma coisa anterior, implico em várias relações e várias estruturas. Quando eu digo que é uma coisa dentro, implica em outras estruturas, em outros sistemas. Existe um grupo de filósofos, até o Círculo de Viena, que defendeu veementemente isso aqui de forma direta. Na epistemologia contemporânea, o lado mais em voga, com Quine, etc., vai ser o nominalismo. Por que o nominalismo? A característica básica do nominalismo: não existe os universais enquanto entidades, nem anterior e nem nas coisas. O que os universais são? Eles são especificamente um conceito que nós temos dos objetos. No mundo sensível só existe singular, então existe um monte de objetos. Aí, dentro do nominalismo, eu tenho dois. O extremo, hoje em dia, a gente meio que descartou, e essa segunda posição, nós temos várias vertentes dela, que é esse sinal linguístico mental dos universais, que é o mais comum e o mais trabalhado, especialmente em epistemologia contemporânea. Na Idade Média, o nominalismo extremo é o flato votis, vai negar aos universais qualquer existência além de emissão vocal. Eles não são mais do que significados de nomes. Então elimina, é o quê? Significado de nome. Eu dou nome para tudo. Um cachorro
Para a criança, ela vai chamar de au-au, ou algum outro nome. Quem tem filho, neto, né? Pequeno em especial, bebezinho, sabe que a criança está aprendendo a falar, ela vai dar vários nomes. Então, isso aqui seria o nominalismo extremo. Rosselino vai desenvolver isso aqui vai dar muitos problemas, e esse nominalismo extremo, dizer que é somente emissão de som vocal, é meio complicado. Até numa estrutura de linguagem ou de linguística contemporânea. Chomsky meio que apaga a possibilidade de existência na linguística desse nominalismo extremo. Mas o nominalismo de segunda posição vai negar qualquer existência real do universal, tornando o conceito da alma humana. Ou seja, ele é um sinal, um signo, um nome, um termo, mediante o qual, através do seu uso, da sua aplicação, da relação que o meu intelecto tem no uso da linguagem e na aplicação da linguagem aos objetos do mundo, de designar vários indivíduos que compõem a realidade. Então sou eu quem abstraio e sou eu quem crio uma relação abstrativa. Por isso nós podemos traduzir. Porque quando traduzimos, nós estamos falando de um procedimento mental de aplicação de algumas características associativas àquele objeto. A professora disse que linguagem é tipo uma coisa universal. Por exemplo, linguagem musical, por exemplo, a música todos conseguem pegar, né? Tá entendendo? Porque é uma coisa universal. O conceito de linguagem. Língua seria mais essas coisas que são criadas e construídas, né? A língua, ela é construída socialmente e determinada historicamente. Então, o português que eu falo hoje é diferente do português de Camões. Tem um padrão e é construído societal e historicamente. Sem problema com essa estrutura. Mas quando eu falo de linguagem, eu estou falando num acesso maior, independente de sociedade ou de período histórico. Então, quando eu associo um determinado termo e eu falo para você, eu posso traduzir mesa por table, porque existe uma construção mental que me permite fazer uso de linguagens, de línguas distintas, idiomas distintos, para expressar uma estrutura mental que foi por nós desenhada. Essa noção está debaixo disso aqui. O universal enquanto um sinal linguístico mental dotado da capacidade de ser predicado de muitas coisas. Então, é um construto com um determinado objetivo de sinal linguístico. Perceba que aqui, no nominalismo, não há ontologia. Há somente uma análise linguística do problema. Hoje, a maior parte da epistemologia da ciência, ela está trabalhando nesse elemento nominalista. É o mais comum. Temos um realismo? Temos. Mas ele não é um realismo epistêmico. Você até citou uma parte da psicologia terminológica, né? Já existia esse finalmente, não, isso é depois, no caso? Isso é depois. Eu utilizo aqui alguns termos mais contemporâneos para que a gente, tanto que eu estou chamando de tipologia, para que a gente compreenda. Nenhum deles vai utilizar esses nomes aqui. Né? Santo Agostinho vai dizer sobre a linguagem mental. Verbum cordis. Século V da era cristã. Guilherme de Ockham vai dizer, da mesma noção, usar um outro termo, oratio mentalis. E na descrição do que pode fazer o verbum cordis de Santo Agostinho, é a mesma da oratio mentalis do Guilherme de Ockham. As aplicações epistêmicas são diferentes, mas o que eles colocam e implicam no conceito é o mesmo. Então aqui a gente tem um sinal e uma característica diferente. A terceira tipologia é o conceptualismo, que é um híbrido entre o realismo moderado aristotélico e essa segunda concepção do nominalismo, que ainda não estava totalmente difundida. Ela é desenvolvida por Pedro Abelardo. Ele teve um professor que era realista, platônico, de tanto ele bater nele, que era Guilherme de Champeau, de tanto bater no Guilherme, o Guilherme mudou e virou um realista moderado, então ele saiu de um platônico e virou aristotélico, e continuou apanhando Abelardo, desistiu de dar aula. E ele teve um outro professor, que era o Rosselino, que também
perseguido e proclamado herege, e ele bateu tanto em um quanto em outro, né, e criou um sistema híbrido, que é esse modelo aqui. Então, essa posição híbrida diz que os universais eles são conceitos em nossa mente, ideias abstratas que possuem um objeto, portanto, eles não são entidades reais e nem são meros nomes, são conceitos gerais frutos da nossa mente. Há abstrações que nós conseguimos desenvolver. Por isso, conceitualismo, conceito. Se a gente conceptualismo ou conceitualismo são os dois termos mais comuns para a visão de Pedro Abelardo. É só isso que existe? Das tipologias, sim. O problema é colocarmos os nomes e depois sairmos com os autores dessas tipologias, né? A tipologia, ela agrupa, ela coloca o problema mais fácil, mas se a gente pega o texto, por exemplo, de Tomás de Aquino, que é um realista aristotélico, e pega o texto do Duns Scotus, que também é um realista aristotélico, Duns Scotus demonstra que Tomás de Aquino estava completamente errado. E os sistemas são contraditórios entre si. E os dois são realistas aristotélicos. Então, só para a gente entender, a tipologia permite dizer que os dois são realistas aristotélicos, entretanto, o sistema dos dois não se comunica e eles são contraditórios quando nós vamos no cerne da aplicabilidade do problema. Mas nos permite ver e nos permite colocar a perspectiva. E aí só um organograma para ficar mais fácil. Os universais existem? Existem. São nomes. Respondi. Existem, sim, mas não são nomes. Existem onde? Um conceito ou enquanto realidade? Enquanto realidade fora da minha mente, anterior e condição fundante, ou nas coisas. O realismo. Aquilo que a gente discutiu, só colocado no organogramazinho diferente, que às vezes a gente... Mania de professor, né? Então a gente começa a montar esquema. A gente vai. Mania de professor, não tem jeito. Essas ideias se complementam. O colega que pediu para definir, né? Quem ganhou a guerra, mas na verdade não tem como não, porque aí os conceitos se autocomplementam. Entendeu? Existem vários elementos aqui. As provas de Santo Anselmo da existência de Deus têm um comprometimento realista aristotélico, de um lado, mas elas são insuficientes. Elas são aprimoradas por Aristóteles, por Tomás de Aquino, no século XIII, logo em seguida. Aí já é um realismo ainda aristotélico, mas que, por exemplo, coloca isso nas provas da existência de Deus com uma outra característica. Duns Scotus fala, todos os dois estavam errados, Deus não tem a sua existência comprovada dentro da estrutura do realismo com essa visão. E aí ele vai para outro conjunto de provas. E aí ele já está desenvolvendo uma outra ciência, ele vai falar que a metafísica de Aristóteles tradicional não compensa, a gente tem que modificar para poder aplicar. Isso aí anda para um monte de sistemas ou de problemas. Por isso que eu coloquei aqui a ideia de uma propedêutica, só para mostrar que o problema é gigantesco. E a gente tem muitos caminhos para a gente estar percorrendo. Literalmente é uma provocação para a gente começar a pensar do ponto de vista filosófico. Vou terminar com duas frases. Uma primeira do Pedro Abelardo, do livro que ele colocou. Questionamento constante e frequente é a primeira chave para a sabedoria. Através do duvidar que somos levados a inquirir e pelo inquérito nós percebemos a verdade. Então, ele está falando de um ponto de vista de um lógico do século XII, inserido dentro de uma disputa específica entre teologia e lógica. O outro, Tomás de Aquino, que faz uso do mesmo princípio de Pedro Abelardo, só que aplica isso à teologia. E, consequentemente, à estrutura basilar da Igreja Católica. Quando falamos em filosofia na Igreja Católica, hoje em dia, vários são os papas que corroboram, colocam Tomás de Aquino como a maneira efetiva e correta de se produzir filosofia na Igreja Católica. Não vou entrar nessas brigas, briga teológica não é o nosso motivo de hoje, mas eu termino com uma frase de Tomás de Aquino.
Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Quem diz verdades perde amizades. 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, o que deve querer, o que deve fazer. Então percebam como todas as coisas aqui na Idade Média estão conjugadas. Um conhecimento científico-filosófico me imprime uma certeza da fé que me impele a uma certeza e um comprometimento ético que necessariamente tem que mudar as estruturas sociais vigentes. É essa a realidade diferente aqui do período. Vou ficar por aqui, já falei muita coisa. Tem mais, gente, tem muita coisa. De novo, uma propedêutica, uma provocação para que a gente possa, em outros momentos, em outras discussões, olhar com outros óculos, né, vendo outras coisas e percebendo que ainda falta bastante. Sócrates, só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente descobre, o horizonte parece ficar cada vez mais longe de ser alcançado. Então, obrigado pela paciência de vocês, numa tarde de sexta-feira, discutindo problemas universais.